Sou Velze Moreski, ilustradora. Tenho o programa Razão de Ser e estamos na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje estou muito feliz porque nós temos uma convidada muito especial que tem um coração gigante e é uma gestora de primeira linha. Disse, Simone, muito obrigado. Obrigada, Kendi, pela oportunidade. E você veio falar agora do Kiboloye. Isso mesmo. Fala um pouquinho onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e onde que o Kiboloye entrou na sua vida. Vou falar com muito prazer. Eu sou de Pereira Barreto, do Noroeste. Então eu sou de Pereira Barreto, da família Enomoto. Então meu nome de solteira é Dirce Akemi Enomoto. E casei com o Márcio Shimomoto e morei em Pereira Barreto até os 14 anos. Depois eu fui para São José do Rio Preto. E fiquei lá até entrar na faculdade. E na época, que a gente só fazia escola pública, né? Meus pais que era boa também. Que eram boas. E eles falavam, não adianta querer passar em faculdade particular, porque a gente não tem condições, porque eles tiveram 4 filhas, eu sou a terceira. E então eu prestei o vestibular em farmácia e bioquímica e fui estudar no Paraná, em Ponta Grossa. Me formei em farmácia e bioquímica e vim trabalhar em São Paulo. Então eu trabalhei, meu primeiro emprego foi na PAI de São Paulo, fazendo o teste do pezinho. Foi quando a minha avó, ela quis muito que eu fosse para o Japão, como Kenpei Ryugakusei, e me inscreveu na bolsa. E isso, eu acho que transformou a minha vida e me levou ao trabalho voluntário, porque eu fiquei um ano no Japão e eu aprendi muito a respeitar os antepassados, os meus avós que vieram de lá. Eu fui conhecer de onde o meu avô saiu, lá em Mieken, e os parentes me mostraram a montanha onde ele trabalhava. Ele falou, seu avô trabalhava quebrando pedra naquela montanha. E ele passou tanta fome, e com 3 filhos, já com 40 anos, ele veio para o Brasil. E quando eu nasci, ele já tinha conquistado muitas terras, então eu já nasci numa condição diferenciada. Sim. E não dava valor. E isso transformou assim, a minha vida e veio aquele sentimento de gratidão que eu levo até hoje. Sim. Em tudo que eu faço. Então, e essa bolsa é do governo do Japão e é vinculado à província. E eu comecei, então, a participar da Associação de Ex-Bolsistas, para ajudar os novos bolsistas a irem também, como agradecimento. E eu fui para Akita, porque meu avô materno é de Akita Ketinkai. Então, eu morei em Akita por um ano. E desde então eu comecei a fazer trabalho voluntário no Ketinkai, né? E até hoje eu procuro participar em gratidão a tudo que eles me proporcionaram, né? E essa transformação na minha vida. E foi nessa associação de ex-bolsistas que eu conheci o Márcio, que é o meu atual marido. Então tem que ter mais gratidão ainda, né? Porque eu tive 3 filhas lindas, maravilhosas, já todas formadas. E logo, em um momento, Marcelo Hideshima, na época, ele era chefe de gabinete do Walter Roche, e ele começou a ver pessoas que pudessem ajudar na campanha, que tivesse de alguma forma, assim, como ajudá-los, né? E ele falou assim, nossa, Dirce, você tem um perfil tão bom para fazer trabalho voluntário. Você não quer participar da Kiboloye? Porque ele era diretor da Kiboloye na época. E aí, eu fui conhecer a Kiboloye e me encantei. É um trabalho... Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Então eu comecei a trabalhar como voluntária nos eventos
E o Jairo Emura, quando ele assumiu a presidência, ele me convidou para ser diretora, só que na época o meu sogro, ele é muito tradicional, ele não queria que eu fizesse, assim, assumisse esse cargo, porque ele falou, Makemi, você tem 3 filhas, você precisa, né, tem dedicação, uma família, cuidar delas, tal. Então, no primeiro mandato do Jairo, eu não assumi, só que no segundo mandato do Jairo, ele foi falar com meu sogro, novamente, pedindo para que eu fosse diretora da Kibo. E aí o meu sogro falou, então, pede para ela falar com o marido dela. E aí eu reuni o Márcio e as minhas 3 filhas, a Agna, a Domerina, eu falei, olha, eu recebi esse convite, eu gostaria muito, porque eu tenho certeza que eu posso ajudar muito, né, a entidade. E aí eles falaram não, né, que se eu fosse ficar feliz, que eles me apoiariam. E aí, desde então, foi 2009, eu estou lá na entidade como diretora, e em 2019 eu assumi como presidente da entidade. E olha, eu acho que depois você pegou, talvez, o maior desafio da entidade, que foi a pandemia. Né? Exatamente. Que nas épocas normais, você tem como até buscar recursos através das gincanas, através das exposições, de feiras, né? Festa junina e tal. Mas na pandemia, aquele tempo lá foi bravo. Nossa, eu acho que quem tem... A despesa continua, Nossa, né? a despesa continua. Mas eu acho que o que mais me fez sofrer foi a preocupação com a saúde dos nossos residentes. Nós cuidamos de 69 pessoas muito especiais e eu sabia que se um pegasse, todos iriam pegar. E era uma coisa muito desconhecida na época. Então eu assumi em janeiro, em março veio a pandemia e realmente pegou todos nós. A gente tinha um chá beneficente. Informação, exatamente. A gente tinha um chá beneficente naquela semana, e que nos ajuda a arrecadar recurso, que é feito pela dona Cecília e todas as voluntárias que vão semanalmente na entidade. Elas organizam esse chá com tanto carinho e estava tudo pronto, organizado. E tivemos que cancelar por conta do lockdown. Mas foi muito, muito difícil, de repente, assim, você não saber como manter uma instituição com uma despesa de mais de 400 mil reais por mês, sem funcionários. Mas eu acho que muitas pessoas ficaram muito sensíveis, né? Então, o primeiro que entrou em contato foi o Joey Hirata e a Karen Ito, que se propuseram fazer uma live, toparam fazer essa live para arrecadar doação, e foi muito surpreendente. Foi muito surpreendente como a gente percebeu, como os amigos estavam... A tecnologia pode ajudar, né? Também. E o artista, através da sua arte, ele também move muitas pessoas, eles têm fãs e amigos. Exato. E cada um doando 10, a gente falava, olha, se cada um doar 10, 20, a gente também sabia que as pessoas estavam com dificuldade. Certo. Mas empresários doaram, então, tanto que no começo, quando a gente começou a pensar na live, falar, nossa, tomara que a gente consiga pelo menos 5 mil reais, né? Tomara que a gente pelo menos 5 mil reais. Eu falei, nossa, se não entrar nem que eu tiver que doar 1.000, né, gente, mas durante a live acho que foram 80 mil e depois ainda foi entrando. Foi uma coisa muito impressionante. Então nós fizemos várias lives e o que é muito famoso daqui em Bonoê é a gastronomia, a comida. Então a gente começou a fazer delivery, né? E tem o sonho, que é um doce que as mães começaram a fazer há muitos anos atrás para ajudar a fundadora, Coco Ishikawa, a arrecadar recursos para manter a entidade. E esse sonho, Kendi, é uma coisa impressionante. É bem diferente do sonho que a gente comprou na padaria, né? Não, mas eu não sei por que as pessoas querem o sonho da Kibu. Eu acho que ele tem tanto amor na receita. A confecção dele. No Festival do Japão é uma fila enorme.
nos bazares que a gente faz, na Festa do Verde, então a gente começou a fazer delivery, e incluindo o sonho, aí muita gente comprava, isso nos socorreu muito. Nós temos o programa da Nota Fiscal Paulista, que na época já arrecadava mais de 80 mil por mês. Nós temos 300 restaurantes parceiros, que a gente põe a urna, e a pessoa que não põe o CPF doa a nota. Excelente. E nós temos 70 voluntários que lançam as notas no sistema. E arrecadávamos 80 mil. Da noite para o dia, todos os restaurantes fecharam. É verdade. Então, de 80, a gente só sobrou aquele comércio que não fecharam, que foram os supermercados, sacolões, né? Então, caiu para 20 mil a arrecadação. Graças a Deus, hoje a gente já retomamos, né? Os restaurantes retomaram, então a gente consegue arrecadar esses 80 mil reais, que nos ajuda muito. E já fomos sortear 3 vezes com 100 mil reais. Nossa, gente, eu falo, não, realmente Deus é verdade. ajuda demais, né? Conta um pouquinho para o nosso pessoal, quando que foi fundada a Concepção e quais são as pessoas que são acolhidas lá dentro. Então, a Kibonoye, ela foi fundada, na verdade, em 1963, a fundadora ela começou a atender na casa dela, na Brasilândia. Só que foi oficialmente reconhecida como entidade filantrópica em 1970. Então, a Coquetical, ela era uma assistente social, auxiliar de enfermagem no Japão. E ela ficou sabendo que aqui no Brasil tinham muitos imigrantes que tinham filhos deficientes e ela quis vir para o Brasil para ajudar essas famílias. Lá ela já trabalhava, né? Certo. Deficiências intelectuais. Mas uma missão nobre, né? Muito nobre. Muito. E ela veio com mais de 30 anos, sem saber falar a língua, e ela veio trabalhar no Kodomonosono. Ela ficou... Que é o das crianças, né? Aí ela ficou alguns anos lá e ela resolveu então montar a própria entidade e começou a atender na casa dela. Ela dormia na sala para os deficientes poderem dormir no quarto. E era uma condição muito precária, porque ela era sozinha, tinha que dar banho e cozinhar, né? Cuidar da casa. Sim. E aí tem uma história, eu infelizmente não a conheci e quis muito conhecê-la através do livro, né, da biografia dela. E ela conta que quando ela levou essas crianças para a casa dela, ela precisava ir à feira, né, para comprar mantimento. E aí ela explicou que ela ia à feira, mas ela já voltava. Na época ela cuidava de 4. E aí só que eles, pela deficiência intelectual deles, eles não entenderam. E aí ela foi, quando ela voltou, eles estavam na janela chorando. E ela ajoelhou e abraçou e falou que ela nunca mais iria deixá-los, né, sozinha. Então, quando ela ia à feira, ela pedia para eles segurarem na mão e ela ia à feira para comprar e fazer compras. E aí as senhoras daquela região começaram a perceber esse trabalho dela e começaram a ajudá-la. Até que uma família doou esse terreno em Itaquá. E aí teve uma grande mobilização e teve um senhor Hasegawa que ele foi para o Japão e foi em todas as empresas que tinham filial aqui no Brasil, todas as empresas japonesas, e ele foi pedindo doação e aí ele arrecadou um montante que deu para construir essa... Que bacana! Essa sede, né? Tudo voluntário mesmo, né? Tudo voluntário. Bacana. Tudo voluntário. E o nome da entidade? Explica o pessoal lá. Então, ó, Kibo é esperança. Kie é casa, né? Casa da Esperança. Casa da Esperança. Então, a Sensei, ela denominou realmente, e eu falo que é realmente a Casa da Esperança mesmo. E ela foi muito abençoada, ela deixou um legado que eu fico pensando, como que um imigrante pôde vir... Sair do país para resolver um problema
e ampliar fez essa expansão de consciência que beneficia um monte de gente. Um monte de gente, e eu falo, só pode ser coisa de Deus. Sem dúvida. E eu sinto, viu, Kendi? Olha, desde que eu assumi a presidência, mas desde que eu estou na instituição, assim, sempre que a gente precisa de alguma coisa, assim, sabe quando Deus provê? Quando você faz com amor, assim, Deus provê, e é uma coisa muito, muito emocionante, assim, sabe, de vivenciar, porque eu percebo que muitas pessoas, nossa, um monge uma vez, ele estava fazendo uma missa de um familiar meu, e ele falou uma coisa que foi um aprendizado para mim, assim, que existe o Atarimai, que é o óbvio. Eu trabalho, é óbvio que eu vou ganhar dinheiro, sim, né? Que é Atarimai. Só que existe aquele sentimento que todos deveriam ter, que é o Arigatai, que é a gratidão, que ele fala que o Arigatai são 2 kanjis que se usa para escrever, que, na verdade, o significado é difícil de acontecer, é algo que é raro e que a gente tem que valorizar muito. Então, quando você, por exemplo, eu estou te conhecendo, te encontro hoje, não é a Atarimai que eu vou te encontrar amanhã, porque a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Exato. Então, a gente sempre, todo encontro, ele tem que ter esse sentimento de arigatai, né? E eu acho que a gente, lá na Kibonue, a gente tem, desde os colaboradores, de todos a diretoria, né, o conselho, os voluntários. Olha, na Festa do Verde, no sábado, foram mais de 700 voluntários, no domingo foram 1.200 voluntários. O que faz mover esse pessoal, né, para pegar um dia dele para fazer e doar, né? E com isso, a Festa do Verde é o nosso maior evento, e ele, no sábado, foram mais de 6 mil pessoas, quase 6 mil, né? E no domingo foram mais de 12 mil pessoas. Então é um mega evento em que as pessoas vão com aquele sentimento de querer ajudar. É uma energia. É a corrente do bem. É a corrente do bem. Então eu acho que esse trabalho da Sensei, ela é pautada no amor. Ela não casou, ela viveu para cuidar, né, dos nossos deficientes. E quando eu entrei, na verdade, assim, o Marcelo me levou, eu fui lá conhecer a entidade, e você, quando se depara com um deficiente intelectual, ele é muito espontâneo, então às vezes ele vem te abraçar, e eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia o que eu falava, e eu ficava com dó. Aí, um diretor, Roberto Aimura, que é irmão do Jairo, ele já faleceu, mas ele me falou assim, ele falou, Dirce, você sabia que essas pessoas pediram para nascer nessa condição para nos ajudar a evoluir, para nos ensinar o que é o amor fraterno, o que é o trabalho voluntário, o que é ajudar o próximo. Então, a gente não pode ter dó, a gente tem que ter respeito. E aquilo foi tão transformador em mim que profundo, né? Muito profundo. Então, o que eu procuro dentro da entidade hoje é realmente mudar o olhar da sociedade para o deficiente intelectual. O deficiente intelectual, nossa, até esqueci de falar, né? Porque a Kibonue, gente, ela é uma instituição que ela atende deficientes intelectuais, muitos com deficiência física associada. Então, dos 69, nós já temos 28 cadeirantes. Né? Então, nós precisamos de 100 funcionários para cuidar. É um trabalho que funciona 24 horas por dia. Né? Então, uma das coisas que é uma bandeira que desde 2013 a gente tem trabalhado
é mudar o olhar da sociedade para o deficiente intelectual. O deficiente intelectual, ele não é um incapaz, ele sonha como nós, então a gente trabalha para garantir os direitos humanos dele. Ele tem direito a lazer, à cultura, à educação, ao esporte, à saúde, à sexualidade. Assim, é um crime muitas vezes, as instituições quando né, que tratam ele como incapaz, e famílias que também não deixam ele sonharem. Então, na Quibô, a gente tem vários níveis de déficit, né? E grau de dependência. E lá na Quibô, tinha alguns que queriam trabalhar. Então, a gente começou um projeto de inserção no mercado de trabalho do deficiente. Então, ele começava a trabalhar dentro da instituição para a gente ver se ele realmente tem responsabilidade, né? Sim. Se ele pode ser comandado e tal. Então, hoje já temos 4 que passaram o processo seletivo que trabalham, né? Muitos queriam morar, ter a sua casa, né? E começamos um processo de autonomia, ensinando eles a tomarem banho, a arrumarem a casa, lavar a roupa. E já temos 12 morando fora, né? Nas casinhas dentro da instituição. Perfeito. Mas a gente tem conseguido, de alguma forma, garantir os direitos dele e permitir que ele sonhe e que realize o sonho, né? E falando em sonho, assim, você teve um acontecimento que a gente também se emocionou muito, porque nesse processo de autonomia a gente ensinava a pegar ônibus, ir no mercado, fazer compra. E aí foi um grupo com a monitora, e aí a Tereza, ela trabalha na cozinha, né? Então ela já tinha o dinheirinho dela e ela queria comprar a mortadela. E aí ela não queria, assim, 500 gramas de mortadela, ela queria uma peça de mortadela para Tereza. Você eu quero levar uma peça de mortadela. E ela comprou a peça de mortadela, carregou no ônibus, chegou lá na entidade, ela falou que ela queria que naquele dia que tivesse um café da tarde com pão com mortadela para todo mundo, porque o sonho dela era oferecer pão com mortadela para todos os amigos dela. Que bacana, gente. Aí você vê, né? Não só os internos, como até os funcionários também. Os funcionários, todos. Então, assim, é tão gratificante. E humano, né? É muito, muito bonito. Eu convido todos que puderem a conhecer a Quibonuiê, que fica em Itacoaquecetuba. Nós vamos colocar aqui o endereço aqui também certinho, né? Foi da entidade. Maravilha. E divulguem nossos eventos. Divulga isso. Eu quero até que toda vez que tiver evento, você venha nos falar, mandar o vídeo falando das datas. Sim. Cedo. E outra coisa, olha, então, gente, todo mundo pode ajudar sem tirar o dinheiro do bolso. Então, assim, doando a nota fiscal paulista, existe a opção, quando você se cadastra lá na nota fiscal paulista para receber o reembolso, você tem a opção de colocar que ao invés de você receber o reembolso, você quer doar o valor do reembolso para uma instituição. E aí, que a gente vai pôr o CNPJ para Quibonuiê, e é assim, não é que você vai doar a vida inteira para Quibonuiê, você pode colocar lá, durante 6 meses eu quero doar para Quibonuiê, durante 6 meses eu quero doar para o Icoi Nosso Nome. E você pode ir mudando a entidade, e esse tipo de restituição é muito maior do que doar nota sem o CPF, mas você também pode. Tem restaurante, nós temos 300 estabelecimentos que arrecadam a nossa nota e que isso também ajuda bastante, né? Temos 2 brechós, né? Um lá em Itaquá, onde a gente vende móveis, porque a gente recebe muitas doações de imóveis que a pessoa vai mudar, não vai usar mais. Primeiro a gente vê se precisa para uso da instituição, e o que a gente não vai usar, a gente coloca à venda. E isso tem também nos socorrido muito. Olha, desde eletrodoméstico, micro-ondas que você vai comprar, mobiliário, computador, roupas.
E temos aqui na Vila Mariana também um outro brechó, isso mesmo, um brechó que vocês precisam conhecer, que é de roupa, sapato, e também tem nos ajudado muito. Cada brechó, em média, arrecada 30 mil por mês. Então, ele fica direto lá? Direto. Que bom. E é perto do metrô Vila Mariana? É do lado do metrô Vila Mariana, na Domingos de Moraes. Então, quem puder fazer a doação, o carro da Aquibô, o motorista, ele vai e retira a doação. É só entrar em contato lá no escritório, agendar a retirada, que nós vamos retirar. Então, você que vai mudar, final de ano, um monte de gente faz uma limpa no guarda-roupa, essas roupas que vocês separaram, doem para Aquibô, a gente pode buscar, ou você pode levar lá na Vila Mariana, lá no escritório. Né? Então, essa é uma outra forma que nos ajuda muito. Nota Fiscal Paulista, nos eventos, a gente faz ações, porque tem um montante grande que a gente precisa arrecadar todo mês, né? Então a gente faz sorteio de carros, agora estamos com um sorteio, quem puder ajudar também, entre em contato com o escritório, sorteio de carros, e a gente tem se virado aí, vai ter vários eventos, vai começar, né, em abril teremos o chá, em junho vamos ter festa junina, em setembro a festa do verde, e eu conto com todos vocês lá participando, você também, viu? Perfeito! Eu assim, estou admirado com o seu entusiasmo. Né? Então parece que você encontrou o seu propósito de vida, o seu ikigai. Né? Isso faz toda a diferença. Exatamente. Olha, Kendi, você sabe que eu acho que você falou uma coisa que nem eu tinha me atentado, mas com esse trabalho na Aquibô realmente me sinto uma pessoa completa, assim, sabe? E eu sempre pensava, eu já tinha procurado outras entidades, assim, chega um momento da sua vida que eu tive 3 filhas perfeitas, maravilhosas, né? E eu queria, de alguma forma, retribuir a Deus. Eu falei, eu quero, né, fazer algum trabalho voluntário. Eu fui em orfanatos, mas eu saía mais triste, assim, porque quando você embora a criança fica tão triste, e aí... É verdade, o orfanato tem essa situação. Asilo é mais tranquilo para ele do que o orfanato. O orfanato é bravo. E aí eu não tinha me contado. Aí quando eu comecei a fazer esse trabalho voluntário aqui em Bonoê, eu realmente descobri e caí na real, assim, que às vezes a gente é meio arrogante, a gente acha que a gente vai ajudar, né? Falar, não, eu preciso ajudar, vou ajudar. E no começo, quando eu fui pensando assim, falei, não, eu vou lá porque eu tenho certeza que de alguma forma eu posso ajudar. Só que, na verdade, você é muito mais ajudado. As minhas filhas, eu sempre tive muita preocupação com drogas, né, com o futuro das minhas filhas. E os pais não ensinam os filhos com discurso. Não adianta falar, você tem que ser honesto, você não pode usar drogas, você precisa ajudar o próximo, né, fazer trabalho voluntário, se ele não for um exemplo. Né? Então, a Aquibô me proporcionou essa oportunidade de ser um exemplo para as minhas filhas, que desde pequena elas me veem fazendo trabalho voluntário, hoje elas me ajudam e se tornaram assim, seres humanos, eu acho que com um futuro muito bacana por conta da Aquibô. Então, eu acho que a Aquibô, ela ajuda muito mais do que nós. Não, mas para mim é como se você tivesse um lago tranquilo que não está lá, e você joga uma pedra. Aquelas ondas que se propagam, né, mesmo que seja naquele instante, é o que faz tudo acontecer. É verdade mesmo. Eu acho que eu percebo assim, e com muitos amigos, tem amigos que em determinado momento não percebem que é importante você dedicar uma parte do seu tempo, cada um ajuda do jeito que pode, né?
Mas tem aqueles que muitas vezes eles estão naquela fase de produzir, de ganhar dinheiro, né? E a gente às vezes vai pedir ajuda, você percebe que a pessoa ainda não está naquele momento de ajudar e a gente tem que respeitar, mas de alguma forma a vida, ela traz esse ensinamento, né? Que você não passa por aqui só para conquistar, você também precisa doar, né? Principalmente, Verdade. E ter esse sentimento de gratidão. E aí, nossa, é mágico mesmo. E fora as pessoas que Deus vai colocando no seu caminho, você é uma delas. Mário Hirata, que me apresentou o Kendi, que ajuda e levou conforto também nos nossos eventos, nos produtos, né? Então, assim, Deus vai trazendo pessoas incríveis, né, para ajudar nessa missão. E você falou da Jaica também, né? Maravilhoso. o governo do Japão, na pandemia, foi de uma sensibilidade, porque a gente recebeu um subsídio. A Kimonoye, ela não atende só Nikkeis, né? Tá. Metade é Nikkei, metade é não Nikkei. E aí, assim, tinha uma regra no governo do Japão que eles só poderiam mandar o subsídio onde tivesse ISEI sendo cuidado. Só que a gente já não tinha ISEI mais. A que tinha falecido. Então explica aqui pro pessoal a denominação. Né? O ISEI é aquele que é filho de japonês, que é japonês, nascido no Japão. E na Kibo a gente só tinha uma, que era a ISEI. E pela Isabel a gente conseguia receber esse subsídio para todos, né? Eu sou Nisei, segunda geração, né? A geração nascida em outro país, né? Isso, agora nós só temos Niseis, que são os filhos, né, de japoneses. Então, o governo do Japão já tinha avisado que 2020 seria o último ano que nós iríamos receber o subsídio. Só que, gente, fomos surpreendidos com a pandemia e até hoje nós temos recebido. E fora isso, eles mandaram um subsídio através da JAICA de R$2.520.000, que possibilitou que a gente transformasse os quartos coletivos em estúdios, dando mais privacidade, porque antes o banheiro era coletivo, todo mundo tomava banho no mesmo banheiro, usava o mesmo banheiro. Agora temos estúdios com banheiros privativos, dá mais, né, privacidade, qualidade de vida. Higiene também. E autonomia, né? Porque aí eles têm que cuidar ali do espaço deles. A gente tinha uma rouparia, então tinha uma sala com vários armários com o nome de cada um. E os auxiliares que acabavam separando a roupa e tal. Com o estúdio, as roupas ficam lá, então eles escolhem a roupa que eles querem usar, né? Perfeito. E então isso trouxe também uma autonomia, um brilho nos olhos, é muito gratificante, porque as pessoas acham que o deficiente intelectual, ele sonha menos, ele quer menos, mas ele também gosta de conforto, né? Exato. Ele também quer passear, eles adoram sair, então eles fazem, a gente tem oficinas lá, então eles fazem produtos, bloquinhos, pano de prato, tem um diretor que tem uma fábrica de prendedor, então eles colocam a molinha que vai no meio, e com a venda desses produtos, a gente promove esses passeios, levamos eles para o zoológico, né? Eles adoram ir no shopping, no McDonald's, como todos nós gostamos de ir no shopping, eles também adoram. E a gente tem uma oficina, porque agora temos 28 cadeirantes. Imagina quantas fraldas, a gente usa mais de 4.000 fraldas por mês. Então, através da Provida, a gente conseguiu 2 máquinas de fabricar fralda e fica como uma atividade terapêutica. Eles fabricam, eles conseguem fazer mais de 2.000 fraldas por mês. E o restante a gente tem que comprar. Então, você também pode ajudar doando fraldas. E é uma atividade assim, muito importante lá para a entidade que nos ajuda bastante também. Ô Dirce, nós estamos nas finais, eu queria combinar com vocês, toda vez que tiver um evento, você vem assim mais ou menos um mês antes para falar, divulgar do evento e falar do evento anterior. Tá? A gente mostra as fotos do evento anterior, vê, tal, e fala do novo evento. Tá? Gratidão aí.
Tá? Kendi, muito obrigada. Obrigado a viu? você. Você quer falar aí o site da entidade? Ah, gente, acessem, conheçam a Kibonoye. É www.kibonoye.org.br. Isso, que está Kibonoye. Perfeito. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica e coração de ouro disse Simomoto. Nós finalizamos mais um Você Top. Grande abraço e até a próxima.